Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro, com Karina Botião. (16 de julho, terça-feira). Muito boa tarde para você que nos acompanha. Tempo e Dinheiro começando mais uma edição e com muita informação para você a partir de agora. Olha, o ar polar está se afastando do Brasil e a temperatura está subindo aos poucos. Sol, pouca chuva e menos frio no Brasil. Está aí o destaque do portal Climatempo. Lembrando que esse ar seco no centro-oeste, principalmente no centro do Brasil, está derrubando a umidade do ar para menos de 30%, portanto, muita atenção a partir de agora. Mas no estado de São Paulo a gente ainda está sentindo um friozinho bastante intenso pela manhã e pela madrugada. Daqui a pouquinho na previsão do tempo eu vou falar mais sobre isso. Mas quero falar também sobre as notícias. O nosso foco ainda está sendo repercutir as informações dos Estados Unidos depois do atentado. Trump definiu o seu vice, J.D. Vance, claro que nós vamos falar sobre isso nas notícias. Folha de São Paulo está aí até falando sobre as casas de apostas. A estimativa de vitória de Trump subiu para 66% nas casas de apostas após os ataques. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. O mercado também reflete um pouco essa situação, respira um pouco aliviado depois dessas notícias, dessa enxurrada de notícias a respeito do atentado. A gente vê aí a soja agora, Gleidson, vamos ver? Os contratos futuros de Chicago, olha só, em agosto, alta de 1,25%, ganhando 13,5% a 10,91,50, mas ainda trabalhando abaixo dos 11%. A gente vai falar daqui a pouco com Vlamir Brandalize, a Carla Mendes também vai participar, explicando tudo sobre a soja que está com uma alta hoje, respirando um pouco depois das notícias. O café, Nova York, contratos futuros, olha só, a gente tem aí uma alta de 0,74%, ganhando 1,80 a 243,95 centes de dólar a libra peso. Daqui a pouquinho o Sérgio Braga também explica mais as novidades, as notícias e atualiza os preços para a gente, explicando os preços e as cotações do café. Antes de começar, quero dar um destaque hoje para as crianças do agro, né, que desde cedo acompanham os pais na roça. Olha só essa foto aí que a gente recebeu do Hélio Milani, de Água de Santa Bárbara, São Paulo. É o Samuel, não aguentou a lida e despencou, ó, dormiu no caminhão mesmo. Só que depois o Samuelzinho acordou, tá tomando um cafezinho dele aí, olha só, feliz da vida, uma gracinha o Samuel. Tem também uma foto do Lucas e do José Amauri no meio do milho. Olha só a bagunça que eles estão fazendo. Foram acompanhar o pai, o Fabrício Ferreira de Souza, de Jandaia, Goiás. E também uma foto linda, relembrando 2 anos atrás, viu? Aqui na redação do Tempo e Dinheiro, olha só quem tá aí. É o João Batista, com os filhos do Silvio Adami de Mira Estrela, que passaram, dar uma volta aqui pelo Tempo e Dinheiro e a gente relembra esse momento. São as nossas crianças, né, que acompanham desde cedo o trabalho, a lida da zona rural, das nossas lavouras, do nosso campo. Por isso, antes de começar, representando todas as nossas crianças do agro, representando os nossos produtores rurais e o Tempo e Dinheiro, a gente exibe a bandeira que nos representa, mais do que nunca com uma mensagem de esperança a todos, a de que o Brasil vencerá. E o Tempo e Dinheiro está no ar.
Sejam bem-vindos a mais essa edição do Tempo e Dinheiro, terça-feira, 16 de julho. Eu vou direto aos destaques dos nossos analistas, começando por ele, Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Mercadão, hein? Mercadão já passou tiro. Veja como é que o tiro já passou rápido. E agora voltando aos fundamentos, criando um suportezinho, querendo segurar novas baixas. O mercado não tem por que despencar muito mais do que já foi. Tiro passou, agora o mercado volta aí a olhar a demanda. A safra americana por enquanto vai bem, o relatório do USDA mostrou qualidade boa ontem. Já vamos comentar a situação da safra americana. Mercado interno brasileiro também deu uma estabilizada, ainda balcão caiu um pouco hoje frente a ontem, né? Ontem não tinha caído muito. Já já nós comentaremos no Tempo e Dinheiro. E o nosso destaque começa a ser o tempo seco de novo no centro do Brasil e a diminuição da chuva aqui no sul, que é uma boa notícia. Detalhes na previsão. Muito boa tarde, Karina Botião. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. 20 graus agora aqui em São Paulo, a temperatura está subindo um pouquinho, já tem aquela sensação de calor um pouco mais nesse dia, nesta tarde, né? O tempo começa a ficar um pouco mais seco também. Bom, o mercado do boi gordo, esse acompanha altas pontuais em algumas praças e até mesmo estabilidade em outras. Boa notícia, como tem sido relatado aqui no Tempo e Dinheiro, o mercado pelo menos parou de cair, não houve queda em praças pecuárias pesquisadas pela Scott Consultoria. O que tem um ajuste um dia, outro sobe, um dia cai, é o mercado futuro lá na B3. Hoje as negociações apresentam-se do lado negativo da tabela, por dizer assim, é o que a gente vai observar na tela nesse momento, os negócios com o mercado do boi gordo lá na B3, a futuro. O julho a R$ 231,40 por arroba, recua 0,47%. Agosto, R$ 235,45, 0,63 de queda. Setembro, R$ 237,75, 0,67 também do lado negativo em queda. Outubro, 243,50, 0,61 de queda. O indicador CPE Exalc, esse tem se mantido também na mesma variação. Oscila um dia no lado positivo, no dia seguinte recua, e a referência para São Paulo, segundo o CPE no interior, é de 226,50 por arroba, uma queda de 0,26%. Negócios acima dessa referência sendo realizados no estado de São Paulo, assim como em outras praças de comercialização. O mercado futuro, hoje 5 praças em alta, mercado físico, segundo a Scott Consultoria. Permanece em 218,50, arroba prazo já descontado, boi comum aqui em São Paulo, segundo a Scott, no sul da Bahia, 202, oeste da Bahia, 202 também, e o MT ao norte, R$ 204. Daqui a pouquinho nós teremos todas as informações sobre o mercado do boi gordo, assim como o comentário do Iberville Neto. Bom, vamos aproveitar, vamos dar uma olhada como é que estão as negociações na Bolsa de Chicago e Nova York também, começando aí pela soja, que hoje tem aos $10,92,38, uma variação positiva, sobe 1,33%, milho a $4 mais 7,90, 0,97 de alta. O trigo, 0,70 de queda, $5,28,30. Em Nova York, neste momento, o café arábica segue com alta de 0,71%, enquanto o café robusta, o Conilon, na Bolsa de Londres, no caminho inverso, recua 0,52%, não aparece na tela, mas cotado com o robusta em Londres a $4.574 por tonelada, recua 0,50%. O açúcar em Nova York é 19,69, queda de 0,35%. Algodão, 71,69, 1% de queda. Petróleo abaixo dos $80, 79,79, com uma queda de 1,30%. E o ouro bate $2.468,55 por onça Troy, o equivalente a 32 gramas, alta de 1,64%. E o dólar, variação cambial hoje. O mercado segue com queda de 0,24%, com eleições nos Estados Unidos no foco das atenções, política fiscal aqui no Brasil sem dúvida, mas também principalmente a taxa de juros nos Estados Unidos. De qualquer forma, o dólar segue em queda neste momento, de 0,25% a R$ 5,43,38. Quanto ao índice Bovespa, ações negociadas na B3,
0,12 de queda, próximo da estabilidade, portanto, a 129.167 pontos. Dólar cai, índice Bovespa recua e muitas notícias nessa edição do Tempo e Dinheiro que está só começando. Boa tarde para você, Karina Botião. Boa tarde, Sérgio Braga. Obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho eu te chamo de volta para a gente atualizar mais as informações do café e também da pecuária. E olha só, a gente começa com as notícias focadas no agronegócio, sempre do portal que é parceiro aqui do Tempo e Dinheiro, que é a nossa referência, o Notícias Agrícolas. Café. Cerrado Mineiro lança campanha para proteger autêntico produto da região. A campanha leva o tema A Verdade é Rastreável. Com a iniciativa, a Federação dos Cafeicultores trabalha com a ideia de aumentar a oferta de cafés certificados no mercado, com uma previsão de 600 mil a 700 mil sacas na safra 2024-25. Açúcar CPEA. Baixa liquidez pressiona cotações. Trigo. Perspectivas entre agentes diferem e preços variam. Batata CPEA. Preços têm novas altas. E com recorde de faturamento e alerta para queda de consumo, setor de suco de laranja fecha ano safra 2023-24. E dando sequência aqui, começando pela inflação dos Estados Unidos, o presidente do Federal Reserve, o Fed, o Banco Central americano, Jeremy Powell, disse ontem que está mais confiante de que a inflação nos Estados Unidos está voltando para sua meta de 2% ao ano. Olha só a manchete da Investing, com queda de inflação nos Estados Unidos, Fed pode cortar juros, indica Powell. Então tá aí esse cenário já sendo previsto para os Estados Unidos. A comunidade internacional está se preocupando com as ameaças constantes e maus tratos a presos políticos na Venezuela. Maduro intensifica a perseguição a opositores no país, é a manchete da Revista Oeste. E só para vocês terem uma ideia, durante as 2 últimas semanas, o regime chavista prendeu 12 membros da oposição, segundo informações da organização não governamental Foro Penal. E de janeiro a julho, pessoal, 50 presos políticos na Venezuela. Agora, voltando as nossas atenções às eleições americanas, em Milwaukee, Trump chegou à convenção republicana com curativo na orelha em primeira aparição após a tentativa de assassinato. A Convenção Nacional do Partido Republicano começou, inclusive, a convenção com um minuto de silêncio, é claro, em homenagem às vítimas do atentado ao comício do ex-presidente na Pensilvânia. Pela primeira vez, também com seu vice, após o anúncio, com J.D. Vance como vice, Trump sinaliza confiança em vitória, o que diz analista. Ele e a campanha sabiam que o companheiro de chapa não iria mudar decisivamente o rumo dessa corrida, quem quer que fosse. Ele pôde escolher alguém que ele considere de fato leal e ao mesmo tempo que agrade a sua base. Lembrando que o Vance tem 39 anos e alguns cientistas políticos estavam afirmando que ao mesmo tempo que ele pudesse não agregar a chapa por ser muito jovem e também por ser um candidato branco, ao mesmo tempo ele pode sim suprir a demanda pelos votos jovens dos Estados Unidos. Portanto, não deve ter tanto peso imediato aos resultados para o Trump. Por isso, essa escolha. Já a campanha do Biden se perdeu um pouco. Olha só a manchete do Correio do Povo. Virou de ponta cabeça após esse atentado contra o Trump e, é claro, não poderia ser diferente, eles estão mudando todas as estratégias, as peças publicitárias foram interrompidas e estão mudando aí os próximos passos a partir de agora. Para a emissora NBC, o Biden disse o seguinte, ele disse ter sido um erro pedir antes de ataque que o Trump ficasse no alvo. Foi uma fala bastante polêmica, principalmente depois do atentado do final de semana. Ele falou isso no último dia 8 e agora para a NBC fez essa correção, dizendo que foi um erro ter falado isso. Olha, eu vou seguir agora com as informações do clima, vou pedir para o Gleidson colocar a vinheta do tempo hoje no ar com o apoio da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece
O tempo hoje. Olha, o clima tá típico do inverno no estado de São Paulo, mas por enquanto sem muita previsão de chuva. É o destaque de hoje. Olha, o sol aparece, mas a sensação de frio continua em São Paulo, com máxima de 22 graus. A gente sabe que a mínima foi até de 13 graus, o que aqui para o estado até o pessoal considera como frio intenso, né? Mas as temperaturas estão aumentando aos poucos, a gente sabe disso. Chuva a gente pode ter só no litoral, inclusive a manchete da Climatempo. Infiltração marítima gera uma instabilidade no litoral brasileiro. Após uma passagem de frente fria, o vento marítimo se intensifica, principalmente na costa da região sudeste, espalha umidade sobre o leste de São Paulo, Rio de Janeiro e também Espírito Santo. Então, nessas áreas, a terça-feira está com bastante nebulosidade. Daqui a pouquinho a gente vai ver, inclusive, em tempo real no satélite da NOAA essa situação e também nas previsões do Cosmo e Met, porque a gente vê bastante umidade por toda a costa brasileira, inclusive no Nordeste, viu? Eu vou pedir para o Gleidson colocar um mapa de 15 a 19 de julho, ou seja, desde ontem, segunda-feira, até o próximo dia 29, portanto, aí a segunda quinzena, expressando o que a gente tem de chuvas. Olha, nada. A gente tem um período mais seco, típico, né, dessa época do ano, do inverno. Vocês sabem que essa mancha marrom são chuvas abaixo da média. Não temos nenhuma mancha azul ou verde que indicaria as chuvas. Temos a mancha vermelha, que o que é isso? É a chuva bem abaixo da média, ou seja, muito seco ali em todo o centro-norte do Rio Grande do Sul, também pegando um pouco o oeste de Santa Catarina e do Paraná, pelo menos para esses próximos 15 dias, mas daqui a pouquinho o Ronaldo Coutinho também vem explicando com detalhes e confirmando ou não para a gente em detalhes as suas previsões para essa segunda quinzena do mês de julho. Quero saber agora o destaque do Notícias Agrícolas. A próxima semana, olha, tem previsão de ser mais seca realmente, pessoal, e mais quente também do que o normal em quase todo o Brasil, ou seja, os termômetros vão subindo as temperaturas a partir de hoje até a próxima semana. Gleidson, coloca pra gente o satélite da NOAA em tempo real, pra gente saber o que está acontecendo agora. Olha só, essa infiltração marítima a gente está vendo mesmo ali pelo litoral do estado de São Paulo, traz essa nebulosidade toda, podendo ocorrer aí algumas chuvas intensas no litoral ainda nessa terça-feira, mas para o resto do Brasil, olha, essa nebulosidade passando pelo Paraná e Mato Grosso do Sul, um pouquinho ali no sul de Minas, também sendo levada para o Rio de Janeiro e Espírito Santo, mas o Brasil está essencialmente seco, olha todo o centro do Brasil, aquela faixa escura que a gente já sabe que é muito sol, sem nuvens. Então, inclusive até calor, né? Nessa área, um calorzão aí nesse centro do Brasil, também pegando alguns estados ali do Nordeste, também o sul do Rio Grande do Sul, ó, com bastante sol ali, o centro-sul do Rio Grande do Sul. Quero ver agora as previsões do Cosmo e Met para os próximos 7 dias, a gente entender melhor como isso vai ser a partir de agora. A partir de amanhã, quarta-feira, dia 17, olha só o cenário que a gente tem e vai ficar assim, pessoal, durante a maioria da semana, praticamente a semana inteira. O Brasil está seco, a gente tem umidade ali um pouco no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, entre amanhã e quinta-feira, dia 18. Até tem uma frente bastante úmida de chuva ali no mar, mas não chega à costa do Rio Grande do Sul, nem Santa Catarina e Paraná. Veja que tem umidade durante esse tempo, olha, dia 19, sexta-feira, ali pela Bahia, pelos estados nordestinos, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Chove mesmo em Roraima, no norte do Amazonas e um pouco ali de umidade também no Pará. Mas o restante do Brasil permanece seco. A faixa litorânea que vai ali do Rio de Janeiro, Espírito Santo, litoral baiano, aí a gente tem um pouquinho de chuva ali, talvez a partir do dia 21, 22, olha só, ali nos estados na faixa leste do Nordeste, mas o Brasil se mantém todo seco, é o frio só se mantendo ali no centro-sul, no centro-oeste as temperaturas se mantêm altas e sem previsão de chuva. Vamos saber com mais detalhes agora do Ronaldo Coutinho, da Climaterra, como ele explica a previsão para esses dias aí que a gente viu que vão estar um pouco mais quentes e mais secos. Temos aqui, ó, a secura volta de novo.
de 16 a 20, nós temos o quê? Tempo seco em grande parte do país. Centro-Oeste, praticamente todo o Sudeste, alguma chuvinha aqui no Espírito Santo, Nordeste de Minas, Rio, litoral de São Paulo, sul de São Paulo, e aqui ó, no Sul, essa chuva mais é hoje e alguma coisinha amanhã. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, tempo seco no Sul. Amanhã já tem tempo seco no Paraná e parte de Santa Catarina e boa parte do Rio Grande do Sul. A chuva de quarta é bem pouquinha. Aqui também, boa parte do período é seco. E nessa área aqui é tempo seco mesmo, alguma chuva aqui no leste da Bahia, a região aqui de Sergipe, Alagoas, Pernambuco também alguma chuva, principalmente, bem, nesses dias aí vai ter. Até que uma surpresa boa, no sertão de Pernambuco alguma chuva também, assim como no centro do Ceará e norte do Maranhão. E a chuva se concentrando ao norte aqui do Brasil. Nos 10 dias até o dia 25, não altera aqui, porque a chuva é só hoje e amanhã, ali de quarta, quinta-feira até quarta ou quinta da outra semana, tempo seco. Tu vê que não alterou praticamente, absolutamente quase nada, ó. Não muda praticamente nada. Aqui aparece um pouquinho de chuva, coisinha mínima, mas no centro-oeste e sudeste do Brasil, praticamente tempo seco. Então vamos ter aí de novo o comportamento normal do tempo aqui no Brasil. A grande vantagem é que o sul, que estava precisando de tempo seco, e tem chuva aumentando aqui, ó. Aqui aumentou um pouquinho, ó, em relação aqui ao Nordeste, aumenta um pouco na semana que vem a chuva nessa parte leste. Então, no sul diminui a chuva e no Nordeste melhora. Tanto que na anomalia está aqui, ó. Nós temos nos próximos 15 dias bem abaixo da média aqui no sul do Brasil, continua abaixo do Mato Grosso, São Paulo, diminui também aqui em parte sudeste. No Nordeste, boa parte fica próximo do normal, um pouquinho acima nesses pontos verdes, dentro do padrão aqui no leste, e aqui também fica abaixo da média, um pouquinho acima aqui na parte norte. Aumentou um pouquinho a anomalia negativa aqui no Amazonas, mas de maneira geral, comportamento que se espera nessa época do ano. O ar frio vai perdendo força, mas ainda temos o quê? Madrugadas frias em várias áreas do país. De hoje até dia 23, várias cidades aqui de Minas, Goiás, São Paulo, Rio, até mesmo na Bahia, com temperaturas baixas. Ontem tivemos 7 graus e 4 em Licínio, 9 na região de Luiz Carlos Eduardo Magalhães, aqui no oeste da Bahia. E toda essa região aqui vai chamar atenção, madrugadas frias para o padrão do Nordeste, e no sul também, vamos ter geada aqui no sul do Paraná, parte de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nessa quinta, sexta, sábado, domingo, mas é aquela geada nas áreas tradicionais, sem consequência nenhuma. Nessa época do ano é o que se espera. No centro-oeste também, madrugadas frias, tardes quentes. Então, tu vê que o aquecimento é muito gradual pelo sul do Brasil e mesmo onde está indicando acima da média, as madrugadas ainda são frias. Pelo menos essa segunda quinzena de julho está indicando seco de pouca chuva e temperaturas mais agradáveis. Faz frio tudo, mas nada demais. E provavelmente final de julho, começo de agosto, deve ter alguma mudança. Da Climatea, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã. Obrigada, Ronaldo Coutinho, pelas suas explicações tão importantes para a gente aqui do Tempo e Dinheiro. E tão importante também são as participações dos nossos seguidores, tanto as pessoas que nos acompanham pela TV Climatempo, quanto pelas nossas plataformas. E aqui no nosso chat a gente está recebendo bastante mensagem. Aliás, obrigada por todo mundo que está nos acompanhando e compartilhando informações. Como o João Batista sempre diz, vocês sabem que vocês nos ajudam a fazer o Tempo e Dinheiro com muito mais precisão, com muito mais informação em tempo real de todo canto desse nosso Brasil, né? O Vanderlei Zamadei, que está em Erechim, está dizendo que está 16 graus por lá. A Fabiana Silveira também está falando que está 16 graus em Piratini, no Rio Grande do Sul. Ela falou, olha, passou o frio, agora o sol entre nuvens. Como a gente estava dizendo, né, que agora começam a subir as temperaturas. Para a gente aqui ainda 16 é friozinho, viu, Fabiana? Mas aí a gente sabe que a temperatura já começa a esquentar. O Luiz e a Cida Cabreira, de Marialva, Paraná, mandando oi aqui para o João Batista também. E para mim, olha, estão dizendo o seguinte, o sol está querendo esquentar aqui em Marialva, viu? O Beto Alvino também dando boa tarde, Beto. O Misael Manuel da Silva, lá de Porto Belo, Santa Catarina, está dizendo que está 19 graus por lá. E o Laurindo de Toledo, no Paraná, está 17 graus, mas ele falou, o sol está aparecendo, dando uma trégua aí, desde domingo um acumulado de 92 milímetros de chuva. Também o
Neymar Fensky falando que tem um pouquinho de sol depois de 11 dias de frio e chuva, tá? 16 graus ele fala na Bela Catarina. Obrigada por todo mundo que está mandando informação, tem muito mais informações chegando aqui, aos poucos a gente vai lendo o comentário de todo mundo. E eu quero lembrar vocês que nos acompanham, você ainda que não é assinante do Clube de Assinantes do TID, faça parte desse clube. Receba todos os dias informações exclusivas e complementares ao conteúdo que a gente exibe aqui no Tempo e Dinheiro. Informação do João Batista, do Sérgio Braga, entrevistas do Giovanni Lorenzon sobre o mercado. Enfim, você vai ser o produtor e a produtora rural mais bem informada desse nosso Brasil. E você entra em contato pelo 19 99813 2915. Mas eu tenho um recado de uma pessoa muito especial para explicar para você agora como fazer parte desse clube. Olá, amigo do Tempo e Dinheiro, você que acompanha o nosso programa, os nossos informativos, eu queria fazer um apelo, na verdade uma sugestão, para que você seja membro do nosso clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, e mais do que isso também, que você passe a nossa marca, o nosso telefone, para mais pessoas se transformarem em assinantes do Clube do Tempo e Dinheiro. Um grupo fechado de WhatsApp, onde só tem profissionais lá dentro, comentando, discutindo e se informando com as nossas informações em tempo real, curtas, objetivas, focado no agronegócio, na economia, no tempo e dinheiro. Um show de informações objetivas é o nosso Clube do Tempo e Dinheiro. Contamos com a sua presença, com a sua assinatura, com o seu apoio e também a divulgação do nosso serviço, para que a gente possa ficar cada vez mais forte e falar cada vez mais alto e mais longe para o bem do agro brasileiro. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, divulgue a nossa marca, o nosso telefone que está aí na tela, 199 9813 2915, repetindo, 199 9813 2915. Seja assinante, divulgue a nossa marca e seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Conto com vocês e vamos em frente. Vamos em frente com certeza, João Batista. E agora eu vou para o intervalo. Na volta tem uma conversa especial, um bate-papo entre Carla Mendes e Vlamir Brandalize sobre os preços e cotações da soja, também sobre as novidades do mercado, também milho e muito mais. Então não sai daí, fica com a gente que a gente volta já. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? O livro Sementes e Diagnose e Limitações traz um apanhado detalhado sobre o estabelecimento da lavoura, desde a semeadura até a obtenção das indústrias da produtividade, que são as plantas da lavoura. A gente faz um diagnóstico muito detalhado com relação aos erros de diagnose, aos aspectos de diagnose dos problemas de plantio. Essa é a peça-chave do livro, ou seja, você vai conseguir identificar com fotos e detalhes e informações técnicas diversos problemas de plantio que podem estar ocorrendo na sua fazenda. Um grande abraço! De volta com Tempo e Dinheiro, daqui a pouquinho tem Vlamir Brandalize e Carla Mendes falando sobre a soja e também sobre o milho hoje, nessa terça-feira. Mas antes, vamos conferir os preços dos hortifrutis, um oferecimento da LS Tractor.
Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Vamos à prestação de serviço aos nossos produtores rurais. Como vocês sabem, a gente faz o levantamento dos preços sempre com base no CPEA Exalc USP. E a gente começa os preços dessa terça-feira do leite. O litro, olha, na Bahia, R$ 2,30,99. A batata padrão Ágata especial ao beneficiador, saco com 25 quilos em Curitiba, R$ 150. O ovo branco FOB, caixa com 30 dúzias em Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, R$ 134,26. O tomate salada longa vida AA ao produtor, caixa aberta, em Venda Nova do Imigrante, R$ 43,33. E a laranja na indústria, caixa com 40 quilos e 800 em São Paulo, R$ 80,44. Hoje é terça-feira, como vocês sabem, já acostumados, é dia de destaque da LS Tractor. Ontem, como nós falamos aqui no Tempo e Dinheiro, foi dia do pecuarista. Toda essa comemoração também se refletiu na LS Tractor, que fez uma homenagem especial ao trabalho daqueles que se dedicam ao cuidado, manejo, alimentação, saúde e bem-estar animal. E é sobre esse o nosso destaque de hoje. Gente, eu também sou pecuarista e sei a importância e a potência desse setor no Brasil. E por falar em potência, foi na LS Tractor que eu encontrei os tratores perfeitos para crescer e melhorar o nosso negócio. Olha, os tratores são bons demais, é show no campo. E se você ama pecuária assim como eu, vai por mim, vai de LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. De volta aqui com Tempo e Dinheiro, seguindo as informações da soja, eu vou chamar a nossa convidada especial agora, direto do Notícias Agrícolas, a Carla Mendes, para ela atualizar para a gente as cotações dessa terça-feira. Missão especial hoje, hein, Carla? Karina Botião, boa tarde aos amigos do Tempo e Dinheiro. E aí vem ele, hein? Vlamir Brandalize. O João me diz, olha, Carlinha, você tem condições de entrevistar o Vlamir hoje? Eu falei, olha, João, sempre tem condições de entrevistar o Vlamir. Com a mesma capacidade? Não, né, Karina? Mas a gente vai se esforçar por aqui. Ah, você está sendo humilde. Quer confete, hein, Carla? Quer confete, vai dar tudo certo. Vou deixar com você as informações agora. Obrigada, Karina. Bom, primeira coisa, eu vou pedir para a equipe do Tempo e Dinheiro encher a tela de vocês, então, com os preços das cotações, né? As cotações da soja negociadas na Bolsa de Chicago, para a gente começar primeiro entendendo como é que o mercado está se comportando. E a gente olha o primeiro contrato, que é o contrato agosto, e é um dos mais negociados agora, é o mercado spot, no mercado à vista, $10,91 por bushel. O mercado deu uma boa estilingada nesse primeiro vencimento agora, 13 pontos de alta ou 1,2% de ganho, né? Se a gente for olhar a porcentagem. Então, o mercado se firmando na alta, mas ainda frágil nos vencimentos mais alongados, ao que a gente vai tratar já já com o Vlamir. Vamos ver as cotações da soja também na B3? Olha, vamos ver Chicago antes. Agosto, $10,93 por bushel, a gente tem 15 pontos de alta. O setembro, $10,42, subindo 8,5 pontos. O novembro, que é referência para a safra americana e, claro, referência para fecharmos negócios com a safra nova aqui no Brasil, $10,47 por bushel. Janeiro, $10,62, 7,5 pontos de alta. E para a gente entender esses preços, comentar essas cotações e saber que caminhos vai fazer o mercado, é hora da gente chegar no nosso Minuto da Soja com o Vlamir Brandalize. Notícias da Soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Brandalize, muito boa tarde, meu amigo, meu mentor. Vlamir, olha, o João poderia ter pedido para eu fazer qualquer coisa aqui no programa No Tempo e Dinheiro. Aí ele pediu para eu entrevistar o senhor. Só essa missão bem simples que ele me deixou. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Você é prodígio, você já é craque de bola. Eu que me derem, Vlamir Brandalize, ainda preciso comer muito sal, tá louco? Bom,
Ô, Vlamir, o mercado começou mais tímido o dia, mas ainda assim em campo positivo, né? Os preços estavam testando umas altinhas ali depois daquela despencada de ontem, mas me parece que firmaram ali na alta, embora o ganho mais forte esteja no primeiro contrato e os mais alongados subindo, mas um pouquinho mais, de forma um pouquinho mais contida. O que está direcionando as cotações nessa terça-feira, Vlamir? Olha, aparentemente, né, que nem no nosso ditado, o nosso cavalinho da soja, ele é um cavalinho do velho oeste americano. Então ele se assustou aquele tiro no fim da semana, ontem, né, e hoje ele já acalmou. Foi aquele voo de galinha da baixa. Então, o que acontece? É um fator novo, né, que foi o atentado, mas ele rapidamente ele perde forças, porque o mercado ele volta aos seus fundamentos. E hoje, depois do relatório do USDA ter mantido aí a qualidade das lavouras, safra americana andando, e agora começa a ter dúvidas sobre o que será a realidade da nova safra da América do Sul, então o mercado começou a sentar poeira, porque soja está barata, né? Ficou muito barata, né? Nos níveis aí atuais, ela está aí praticamente dentro dos patamares mais baixos em 4 anos. Então, para o importador, ela está fácil de fazer estoque, está barato, e o que a gente sente é que está tendo pouca venda, né? A venda de físico americano está fraca, a venda de físico na Argentina praticamente parada, deu uma segurada nas vendas brasileiras, e o mercado só tem 2 maneiras, ou melhora Chicago ou melhora Prêmio, e aparentemente hoje os dois estão melhorando e dando um suporte aí nas cotações, num dia após o outro, ou seja, o susto passou, o atentado não vai fazer uma calamidade com relação ao mundo dos alimentos e dos grãos. A notícia certa é que a demanda de grãos do mundo ela está crescente. Essa semana também teve a notícia da ONU aí mostrando o crescimento da população dos próximos anos, que vai ser um crescimento bem forte. Isso ajuda na demanda de médio prazo, e hoje, dia de correção, né? Tinha caído muito a soja nos últimos pregões, né? Não foi só ontem, né? Nos pregões anteriores ela tinha caído muito, e agora precisava de um socorro, né? Então, dia de buscar, tentar consolidar um fundo de poço, talvez o fundo, talvez não ainda, porque ainda tem dúvidas, mas aparentemente não tem muito espaço na baixa nesse momento. Ele está tentando segurar novas baixas, aí está começando a acomodar aparentemente o mercado em função da falta de oferta de físico a nível global. Aí não é só aqui, é americana, é argentina, está todo mundo segurando venda. Vlamir, quando o senhor fala que os preços estão ali se acomodando no fundo do poço, eles já testaram esse fundo ou eles podem ainda dar um novo susto e a gente encontrar patamares até um pouquinho mais baixos do que esses que a gente está observando agora? Olha, o novo susto é possível, porque ainda tem a chance de trabalhar abaixo de $10, porque uma parte do mercado quer apostar para ver aonde que realmente é o fundo do poço do setembro e novembro, aí, o levemente abaixo dos $10, porque ele ainda está com viés de leve baixa, né? Ontem o fechamento foi tecnicamente negativo, né? Quem analisa o mercado só graficamente e de mínimas e máximas viu que ontem ainda ele continuava apontando para baixo, mas hoje ele já, aparentemente, o fator aí novo que foi no fim de semana, o atentado, ele perdeu forças e o mercado está voltando à rotina, principalmente de oferta e demanda. Farelo está ficando barato, houve uma queda grande de farelo nos últimos dias, desde a semana passada. A óleo também voltou a ter patamares bastante atrativos para os importadores. É bem provável que Índia e China voltem ao mercado de óleo nos próximos dias. Então o ambiente da soja, ele ainda talvez não chegou ao fundo do poço, mas está muito perto, porque ficou muito barato e certamente nós vamos ter aquele atrito, né? Vendedor segurando, comprador querendo, porque com o passar das semanas os estoques começam a baixar, né, nos locais de demanda, e aí precisa das reposições desses estoques e o comprador vai ter que vir, né? Dá para ver que hoje, na maioria dos prêmios brasileiros, já subiu 5 pontos e mesmo assim, pela manhã, quase ninguém querendo vender. Bom, então antes da gente falar dos prêmios, esses níveis mais baixos em 4 anos, como o senhor citou, o preço se acomodando, isso pode atrair a demanda, pode atrair o comprador de volta para o mercado de forma um pouquinho mais consistente, Vlamir?
Provavelmente sim, provavelmente os compradores, principalmente os grandes importadores, eles vão aproveitar essas oportunidades agora dessas próximas semanas para comprar não só a soja, mas como todos os grãos estão baratos, né? Soja, milho, trigo, e certamente para frente eles vão sentir falta, principalmente um que deve escassear para frente e vai trazer reflexo positivo para a própria soja é o trigo a partir de agosto, setembro, quando a safra da Rússia já for para o final e os russos certamente vão começar a controlar a exportação, que por enquanto está liberado. A hora que eles confirmarem que a safra é bem menor, eles estão sofrendo com seca por lá, automaticamente isso vai trazer um apelo positivo, né? Hoje também está com leve correção positiva, trigo, milho, todo mundo subindo, Sim. né? Como mostra a tabela, porque aparentemente eles estão muito baratos, né? Então está na hora de dizer assim, é aquela posição para comprar posição. Quer comprar, quer se garantir, compra contrato para garantir cotação barata. Então, é momento de compra, sim, para quem é comprador, quem é consumidor, está na hora de comprar, porque para frente o mercado não tem a garantia que vai ficar nesses níveis. Ele está muito barato, abaixo do custo de produção em quase todas as regiões do mundo, nesses níveis atuais. Aí. Vlamir, como é que o senhor avaliou ontem o relatório do USDA que trouxe a manutenção das lavouras, tanto de soja quanto de milho, nos 68% em condições boas ou excelentes? É mais um indício de que vem aí uma boa safra dos Estados Unidos e mais um fator de pressão para Chicago, inevitavelmente? Olha, em princípio ainda tem alguns estados americanos ali que não estão com o clima ideal, né? Agora tem uma previsão de alguma parte do oeste do cinturão que pode ter poucas chuvas nos próximos dias. Então isso pode trazer uma leve queda na qualidade. O que deu ontem no relatório? O relatório ele teve 68% de boas e excelentes, igual à semana passada. Só que nesse relatório de ontem, ele caiu as áreas excelentes. Era 13%, agora veio 12%. Então, no resumo, a qualidade das lavouras caiu um pouco, mas 68% de boa e excelente é uma safra muito boa, é uma safra cheia. Porque quando está acima de 60% de boa e excelente, já é uma safra normal a cheia. E está com 68%. Então, se ela está 70%, já é uma safra excelente. Então, ela está muito perto de ser uma safra excelente. É por isso que hoje continua essa projeção da safra americana ser perto de 121 milhões de toneladas. Mas isso, 121, 122, 120, para o global é uma diferença muito pequena. A grande questão que o mercado está olhando é que no ano passado era 55%. Então, a safra está muito melhor que o ano passado, que colheu 113 milhões e pouquinho, né? Então, esse ponto, ele pesa nesse momento, ele limita aquela recuperação das cotações, ele serve para tentar limitar um avanço no curto prazo, porque nós já viemos aí de pelo menos 3 anos de queda de cotação seguidas, e o mercado precisa agora começar a acomodar para ele ter uma recuperação para que os países produtores e exportadores consigam manter o crescimento da produção para atender a demanda mundial. Porque se a gente pegar hoje um relatório real de oferta e demanda mundial de grãos, nós vamos novamente para um ano em que se vai consumir mais grãos do que está produzindo. E esse é o 3º ano seguido. O único grão que está tendo sobra efetivamente e aumento real de estoque é a soja, mas trigo, arroz, principalmente arroz, o trigo e o próprio milho, que vai estar com um ano bem ajustado, eles são grãos que está faltando, está consumindo estoque. Então, no global, já está na hora da virada, ou seja, só que às vezes pode demorar muitos meses para fazer essa virada, mas o mercado está muito pertinho do fundo do poço, produtor americano reclamando que o que ele fez antes, muito produtor americano fixou lá no fim do ano passado a 14,20 o bushel. Sim. Mas quase todo produtor americano faz futuro. Mas eles não fazem tudo futuro, eles fazem 20, 30, 40% futuro e deixam parte aí, muitos deixam metade da safra para fechar para frente, né? Porque ele também fica na dúvida se a safra não for boa e o clima não for favorável, ele não pode vender tudo que ele imagina que vai colher, porque daí ele não tem como ele cumprir essas posições e o mercado inverte e ele perde, né? Esse ano que ele está com a condição. Pode falar.
O senhor há poucas semanas falou isso, inclusive, para o João, né? Que talvez a nossa situação seja melhor até do que o produtor americano, que já está trabalhando com margens negativas em alguns locais, né? Exatamente. A situação nossa é mais privilegiada que o próprio produtor americano, né? Porque nós temos, além de Chicago, que está numa fase de baixa, nós temos o dólar que compensou nessas últimas semanas aí, né? O dólar saiu de menos de 5 e está 5,40 e pouco, né? Então, isso acaba dando uma amenizada, né, nos indicativos, né? Hoje nós estamos ainda com patamares de valores em reais, a nível de produtor, a nível de porto, melhores que eram no começo da safra. As cotações atuais são melhores que eram no começo da safra, né? Vlamir, antes da gente entender como é que estão os negócios no mercado brasileiro, quero pedir para a nossa equipe colocar também os preços da soja na B3, que me passou, né, Vlamir? O senhor já me puxou a orelha antes da gente chegar, olha lá. Agosto, 24 dólares e 12 centavos por saca, 1,8% de alta. Setembro, 23 dólares por saca, 0,9% de ganho. Novembro, 23 dólares e 7, 0,8% de alta. Vai acompanhando o Chicago, esse mercado futuro aqui no Brasil, Vlamir? Sim, ele está acompanhando Chicago, sim, e também está acompanhando um pouco da demanda, né? Porque ele é um espelho de Chicago, mas a demanda no mercado brasileiro, ela está crescente, o pessoal está em... Nessa semana, nós estamos no segundo dia ainda, um dia e meio de semana, né? Mas está tendo demanda e não está tendo oferta, então isso é um fator aí que ajuda o mercado, né? E ajuda o prêmio, né? Dá para ver que os prêmios estão um pouquinho melhores, provavelmente vão estar melhores, e agora à tarde é bem provável que as cotações nos portos já estejam melhor do que eram de manhã. No próprio balcão também é possível que agora à tarde pague um pouquinho mais. Mas eu não acredito que vamos ter oferta. O produtor agora está cauteloso. A gente tem recomendado ao produtor não se assustar, né? Porque essas mudanças, essas flutuações, elas acontecem. E o produtor tem que ter a consciência de que o mercado ele tem várias vezes do ano que ele dá picos para aproveitar, comercializar no momento de alta, e outros ele dá um momento de pressão de baixa. O produtor não pode ficar esperando vender ali naquele olho mágico, naquele número que sonhado, mas ele tem sempre oportunidades para acontecer. E essa semana, o começo da semana foi um começo ruim, provavelmente não é uma boa semana comercial, mas o mercado tem oportunidades para frente. É por isso que o produtor aí está numa situação um pouco mais confortável, né? Hoje, a nível do Brasil, nós já estamos aí com um pouco mais de 98 milhões de toneladas negociadas, agora nós temos um pouquinho menos de 50 para negociar. É muita soja na mão do produtor, mas a gente já tem mais de 2/3 da safra negociada praticamente. Então, essa condição dá ao produtor aí uma condição de não estar correndo atrás de caixa no curto prazo, né? Então, isso tem um conforto para a maioria dos produtores que não tem grandes dívidas no curto prazo, né? Bom, e vamos entender essas oportunidades então, Vlamir. Vamos começar com os preços no balcão. Quais são os indicativos, as referências de hoje para a gente trazer para o produtor do Brasil? Olha, o balcão pela manhã, ele começou um pouco mais fraco do que estava ontem, porque hoje o balcão gaúcho começa ali nas Missões a R$ 115 e chega até 119 perto do Porto Rio Grande. Eu acredito que à tarde ou amanhã esses números já comecem a, no mínimo, ficar estável com chance de pagar R$1 a mais. O restante do balcão sul e sudeste, esse também caiu em relação a ontem. Ontem ele estava 114 nos níveis menores, hoje já fala em 112 e vai até 123 as posições melhores desse balcão que é o balcão aqui do sul do estado do Paraná, mais perto da região de Ponta Grossa. Então, o balcão desse sul e sudeste, ele está com um pouco abaixo de ontem, R$1 a R$2, e agora à tarde é possível que pague um pouquinho mais do que pagou de manhã, justamente por esse movimento, né, de Chicago, tá um movimento mais firme agora de alta, ele vai refletir aí nos balcões na parte da tarde. Aquele balcão que atualiza 1h30, 2 da tarde, ele provavelmente vai pagar um pouquinho melhor. Bom, Vlamir, vamos falar um pouquinho do mercado de milho. A gente está vendo que não é diferente, né? A volatilidade e a intensidade das cotações. Eu vou até pedir também para a gente checar os preços para começar na Bolsa de Chicago. Depois vamos ver também os preços do milho na B3. Hoje é um dia, como o senhor falou, um dia de recuperação de fôlego para todas as commodities ali, para os grãos principalmente. Farelo e óleo também sobem em Chicago.
Para milho, setembro, 3 dólares e 97 mais 25, 6 pontos mais 75 de alta. O dezembro, 4 dólares e 10. O março, 4 dólares e 23. O maio, 4 dólares e 32. E ali a gente tem altas de 5 a 6 pontos nos principais vencimentos. Vamos dar uma olhadinha também nos preços do milho na B3. B3, setembro, R$ 58,26, novembro, R$ 61,94 por saca, janeiro, R$ 65,60, março, R$ 68,80, altas que vão variar de 0,5% a 0,9%. Lamir, como é que o senhor está avaliando esse fôlego também que os preços do milho encontraram nessa terça-feira? Olha, com relação a milho, dá para ver que a B3, agora a posição spot aí já está acima de 58, né? Na semana passada era 56 e pouquinho. Sim. Então, isso já é um sinal de que o mercado comprador de porto melhorou, né? Os portos hoje já estão pagando mais por causa dos prêmios. E aparentemente, esses 4 dólares aí que está sendo a base, aí 3,97, ele é fundo de poço para o milho, porque nesse nível, perto de 4 dólares, no caso do milho, hoje, o único país do mundo, se tivesse uma situação normal, que poderia produzir nessa condição, seria a Ucrânia, porque a Ucrânia tem um solos mais férteis do mundo e tem condição de produzir milho muito barato. Porém, a Ucrânia está no meio da guerra, então não é tão simples a coisa, eles não conseguem plantar as áreas que plantavam e vão colher cada vez menos. Automaticamente, o produtor americano está abaixo do custo, então ele não vai vender físico. Ele tem uma parte dele que ele vai entregar, que fez contratos antigos com valores muito maiores, muito contrato perto de 5 dólares o bushel. Então, e ele vai aguardar. Se o mercado não recuperar, ele vai segurar a venda. É isso que a gente está vendo. E é mais ou menos o que a gente está sentindo ali na Argentina. Também tem a maior parte do milho ainda a ser negociado. E aqui no Brasil tem uma parte do milho da safrinha que está em colheita, que o produtor diz, não, vou deixar para vender o ano que vem. Se for para vender barato, eu vou vender o ano que vem para colocar no novo ano fiscal por causa do imposto de renda. Então, nós poderemos ter um vazio de ofertas. E dá para ver que a própria B3 já está mostrando uma reação, porque internamente nós vamos ter demanda mais aquecida nesse segundo semestre para ração, para etanol, e mercado de porto já está passando de $1 o bushel prêmio. Então, se a gente voltar aí 2, 3 semanas atrás, o prêmio era 60, 70 centavos por bushel de milho. Agora já está na faixa de $1, vendedor querendo $1,20, e a tendência do prêmio do milho também é subir. Então, isso dá lastro para o mercado brasileiro do milho, que ele praticamente dá para considerar que também está no fundo do poço. Aí, porque os portos hoje trabalham de 58 a 60 reais. E nesses 58 a 60 reais nos portos, nós temos poucas vendas, pouquíssimas vendas de milho de produtor aí saindo para novos negócios, né? Dá para ver que o relatório dos embarques da CSEX, que divulgou ontem, ele trouxe um número abaixo do mercado, porque o mercado, segundo a ANEC, se espera mais de 4 milhões de toneladas nesse mês de julho, e até agora tem 800 e poucas mil, então está muito longe, já passou 15 dias praticamente no mês, então não está fazendo grandes volumes novos, está embarcando contratos antigos, por isso que tem que melhorar prêmio, tem que melhorar a cotação, senão o produtor não vende, é isso que a gente está sentindo no milho. Vlamir, esse intervalo de 58 a 60 nos portos, enquanto ele se traduz no interior, nas principais regiões de comercialização, quando a gente olha, a margem do produtor, então, para o milho ainda está bastante apertada? Grande parte dos produtores desses níveis que está sendo praticado hoje, se a gente olhar 58 a 60 nos portos, a gente vai pegar no centro-oeste, o valor que liquida para o produtor é menos de 40. Então, numa condição que sofreu com o clima, produtividades da safrinha esse ano inferiores, a maioria do produtor está com margem zerada ou negativa. É somente o produtor que conseguiu produtividades médias acima de 120, 130 sacos por hectare que ele está sobrando margem. No restante, ele está sem margem. A mesma coisa o produtor do Paraná que já colheu. As lavouras colhidas não estão com margem. O produtor que colheu safra de milho esse ano não está tendo lucro. Então, é por isso que ele, não precisando vender, ele está segurando e ele vai servir essa retenção de venda como um fator aí de pressão. Ou ele melhora prêmio, ou ele melhora o Chicago, que o Brasil vai exportar menos se a gente chegar ao final do mês
e exportar 2 milhões de toneladas e não 4, o mercado internacional já vai começar a sentir essa menor presença brasileira. E isso traz pressão sobre o mercado do lado de Chicago também. Agora, Vlamir, quando a gente olha para essa retenção de vendas, né, o produtor segurando um pouco mais nesse momento, como é que o senhor avalia esse comportamento? É um comportamento adequado para esse momento? É um comportamento que faz sentido? Porque ele ainda tem um tempo para chegar à sua próxima oferta, né, Vlamir? Ele ainda vai fazer a sua safra de verão, então ele tem condições de usar ainda um pouco as suas estruturas de armazenagem, quem tem. Segurar o milho agora é, então, uma posição acertada para o produtor do Brasil? Ah, sim, dá para ver que quando a gente olha a B3, né, a cotação do spot da B3, com o futuro da B3 lá para fevereiro, março, está dando R$10 de diferença, mais de 10, né? Então, o mercado financeiro não paga essa diferença. Então, hoje para o produtor vender, no caso do milho, aí no caso serve também para a soja, ele pode fazer alguma posição de troca, né? Algum barter, desde que quando ele vai fazer o barter, a revenda, ou a cooperativa, ele consiga dar um plus em cima do grão que ele está entregando para fazer um pacote de insumos. Ele receber mais do que o mercado está podendo pagar naquele momento. Aí sim, para ele seria vantajoso. No restante, o que a gente sente e o que o produtor está fazendo é esperar para vender mais adiante. Essa é a lógica, não dá para forçar para vender numa hora que não tem margem nenhuma e grande parte está com prejuízo, né? A hora você pode esperar, vamos esperar. Essa é a situação. No caso do milho, o produtor tem que ir pescar, né? Quem já colheu a safrinha, não tem o que fazer, não está plantando nada ainda, é a hora de dizer, agora vamos descansar, vamos preparar para a nova safra, daqui 1 mês e meio começamos o plantio da soja, e é assim que vai ser. E o produtor tem que se preparar para a nova safra que vem pela frente. E, Vlamir, a gente está falando de um dólar hoje recuando um pouquinho, 0,2% de alta, mas é um dólar alto ainda, né? 5,44. O senhor comentou isso para a soja, vale essa máxima para o milho. Tem um suporte importante ainda que vem do câmbio, né? O câmbio sim, o câmbio ajudou bastante nas últimas semanas. Até a gente, para os clientes, tem recomendado, né? Quando o câmbio bater ali na casa dos 5,50, é importante você fazer uma fixação de câmbio, né? Fazer uma posição de futuro, no caso do câmbio, para garantir a moeda, né? Porque depois, se o mercado cair, se a economia fluir, tudo, o mercado de câmbio vier a 5,30, ele pega uma diferença do câmbio também e garante a posição. O mercado de prêmio provavelmente vai evoluir mais para frente, tá? Com fôlego para isso. Só fazendo um paralelo, voltando à soja. Por exemplo, a soja lá no ano de 2020, nesse momento de 2020, ela estava perto de 10,5, abaixo de 10,5, por aí. Só que naquele momento nós estávamos com um prêmio acima de 150, 170. Veja que hoje nós estamos falando em prêmio no setembro. Comprador hoje está pagando 100. É o melhor momento do ano em prêmio, em que o comprador já está pagando $1 por bushel e o vendedor quer 120, $1,20 no setembro. Então, nós estamos no melhor momento do ano do prêmio, mas ainda estão bem abaixo do que era há 4 anos atrás, quando a soja estava nesses patamares lá em Chicago. Então, o mercado, com o passar do tempo, ele tenta se ajustar, porque para o consumidor chinês, o que é viável é ter margem de esmagamento, é poder vender o farelo e o óleo lá com margem, e o setor de ração, principalmente do suíno, né, que é o que mais consome lá, trabalhar com margem positiva. E aparentemente, nesses patamares que está andando agora, ele tem que trabalhar com margem, senão ele está fora do segmento, porque soja está muito barata, milho está barato, ou seja, a ração está barata, né? Bom, Vlamir, a gente vai acompanhar, e como são todos os mercados ali correlacionados, eu queria também checar com o senhor um pouquinho dessas cotações do trigo hoje. Vamos olhar para a Bolsa de Chicago e entender, porque hoje, e aliás, ontem caiu e não caiu pouco não, né, Vlamir? Ontem foi um dia, e na semana passada já caiu bastante. Hoje os preços estão subindo um pouquinho mais de 2 pontos. O setembro tem 5,34, dezembro $5,59, o março $5,79 por bushel, o maio $5,91. O senhor vê que é um respiro que tem uma vida um pouquinho mais longa, ou a gente ainda está com problema nesse trigo e a pressão pode continuar, Vlamir? Não, a questão do trigo ainda é que está tendo venda da Rússia, né? A Rússia está aproveitando, está vendendo, o pessoal está fazendo caixa do trigo velho, né?
A safra na Rússia ainda não tem trigo novo. A safra americana, o trigo de primavera já está com a colheita bastante avançada, né? Já evoluindo já para a reta final em alguns locais. E o trigo de verão, no caso o último trigo americano, ele está com uma condição boa esse ano comparado com o ano passado. Então o mercado ele está reagindo menos, porque em princípio o operador de Chicago ele sempre olha mais para o umbigo americano. Isso acontece com o trigo, com o milho, com a soja. O trigo, quem manda no mercado mundial do trigo é a Rússia, que é o maior exportador mundial. Então, a partir do momento que a Rússia colocar um pé no freio na exportação, o mercado dispara. É a mesma coisa, o mercado que domina as exportações mundiais da soja é o Brasil, mas o umbigo sempre é o americano. Por isso que eles estão vendo o relatório de ontem do trigo, um relatório bom das lavouras. O próprio USDA aumentou a safra do trigo americano na sexta-feira, então ainda é reflexo um pouco da sexta-feira, do relatório um pouquinho maior de produção, do relatório ontem das condições da safra um pouco melhores, e bem melhor que o ano passado. Então, o trigo, passando essa safra americana, depois ele vai olhar para o resto do mercado global. E daí o resto do mercado global. Rússia está com problema que está com seca, está perdendo safra. Ucrânia está com problema que está na guerra. Leste europeu também está com problemas, a Ásia em geral também tem problema climático, e aí já passando o mês de agosto, entrando setembro, a safra do hemisfério norte foi embora. Daí o mercado já é outra história, é um mercado provavelmente um pouco mais valorizado para o trigo, porque o trigo vai consumir mais do que está produzindo pelo terceiro ano seguido. Agora sim. Agora o senhor está me ouvindo, né? Sim. Agora, Vlamir, quando a gente olha para o mercado brasileiro, como é que tudo isso se traduz para cá, para os nossos produtores? Hoje o CPEA estava dizendo que o mercado está obedecendo ali algumas regionalidades, porque há uma perspectiva diferente do comprador e do vendedor nesse momento, que justamente está olhando essa pressão em Chicago, essa possibilidade de uma safra global maior, a safra russa vem aí, a safra americana maior. Quando a gente traduz todas essas informações para o Brasil, que está aí com a sua safra de inverno, sua safra de trigo em desenvolvimento, Vlamir, que sinais de alerta que a gente tem que trazer para ele? Olha, produtor esse ano plantou menos, né? Em geral, acho que a gente tem uma queda de área de uns 20% em relação ao ano passado. Né? Então, tivemos queda de safra, de área, né? A parte do norte do Paraná, que planta mais cedo, sofreu muito com seca. Então, o Paraná já tem comprometimento em menor plantio, melhor área, e provavelmente menor potencial produtivo numa faixa muito grande da produção, que é o norte e o oeste do estado. As lavouras que vão bem nesse momento são lavouras do centro-sul do Paraná, e daí para baixo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que planta mais tarde. Então o clima nessas regiões tem umidade esse ano, ano passado. Primeiro sofreu com seca, e depois teve chuva em excesso na colheita. Esse ano, aparentemente, uma condição melhor. Para o produtor, certamente para frente o trigo vai pagar melhor do que está pagando hoje. Hoje varia de 1.350 a 1.500, dependendo do local, mas o produtor ele vai olhar o que liquida o trigo importado para os moinhos, e trigo importado para os moinhos dificilmente vai liquidar abaixo de R$ 1.650, R$ 1.700 a tonelada. Então nós temos um fôlego aí para o produtor. Então não acho que o produtor esse ano ele vai sofrer com o trigo como sofreu ano passado. Ano passado, além de ter uma produção comprometida da qualidade pelas chuvas em excesso, as cotações estavam muito baixas. Muita gente vendeu trigo a menos de R$ 900 a tonelada. Esse ano aí o produtor vai receber bem mais, eu acredito em cotações muito melhores, vai ser um ano bem mais tranquilo para o produtor de trigo, e aparentemente ele não precisa se preocupar, sair, correr para vender. O mercado é um mercado de área menor e demanda certamente maior, nós vamos consumir mais e não temos grandes volumes de estoques, então há uma condição melhor aí para o produtor nessa safra. E existe uma demanda também por esse trigo, né, Vlamir? Tem, nós estamos exportando trigo, já passou quase 2.600.000 toneladas exportadas esse ano. Existe liquidez para exportação do nosso trigo, e dá para ver que o mercado vai ter que comprar, né? Nós já estamos aí com mais de 3,5 milhões de toneladas de trigo importado nesse ano, numa projeção que inicialmente era de 6 milhões de toneladas, e nós fechamos mais de 3 milhões de toneladas no primeiro semestre. Então,
existe o balizador da cotação do trigo, é esse custo da internalização, né? E com o custo da internalização não vai ficar barato, ele vai trabalhar certamente em Chicago acima de $6 o bushel, e os prêmios globais vão ser prêmios positivos, então dá condição para o produtor ter uma cotação mais razoável, vamos dizer assim, aqui dentro, nessa colheita da safra do trigo, porque as primeiras lavouras de trigo começam a colher agora no mês de agosto, aqui no Paraná, provavelmente, e vão até novembro, aí no caso do Rio Grande do Sul. Ainda tem lavoura gaúcha para ser plantada nesses próximos dias, né? Bom, vamos acompanhar essa safra e esse mercado que tende a ser melhor, né, Vlamir? O ano passado foi um Deus nos acuda aquela safra de trigo, era uma quebra generalizada e por isso também nessa base comparativa a gente deve ter resultados melhores nessa temporada, assim, né, o clima permita. Exatamente, e além de tudo a gente tem que colocar que o produtor que planta trigo, normalmente numa área de trigo, a palhada do trigo é espetacular para depois virar soja na sequência, né? Então aquele ciclo de culturas em que dá coloca um sucesso da outra, né? Então a área de trigo vai receber uma soja com a condição de fazer uma soja melhor, né? Sem dúvida. Bom, Vlamir, quero muito te agradecer e, como eu falei, né, não era com a mesma intensidade que o Batista ia fazer aqui, mas eu dou aqui meu jeitinho para saber o que o senhor tem para nos contar hoje, com toda a sua experiência. Não precisava nem de mim, né, Vlamir? Para o senhor contar para o pessoal o que está acontecendo. O seu João Batista, isso aí, mas tá ficando, essa é a pupila dele, né, então... Certamente. Então, o senhor tem a pressão? Tá no caminho certo. Um pouco de entrevistar o Vlamir? Não vou aguentar hoje não, Vlamir. Sim, senhora. Tudo certo, produtor. O susto do tiro passou e vamos em frente aí que certamente vamos ter oportunidades de fazer negócios aí na sequência, tanto de milho, soja e trigo. Vão ter boas oportunidades. Nós estamos muito pertinho do fundo do poço e estamos vivos, então daqui para frente... tem mais chance de melhorar do que piorar. É verdade. Boas notícias, Vlamir Brandalize. Ainda bem que cheguei nesse dia para o senhor trazer boas notícias para os produtores brasileiros. Obrigada, viu, Vlamir? Uma ótima semana para o senhor. Amanhã está tudo normalizado, o João está de volta. É isso aí. Um grande abraço. Até a próxima. Um abraço. Até amanhã, Vlamir. Karina Botião. Acho que cumpri minha missão, mas veja bem, cheguei num dia bom. Também dei essa sorte, né, que o Vlamir trouxe boas notícias. Hoje é realmente um dia de recuperação ali para as cotações, embora veja, né, a nossa audiência falando sobre que momento é esse para o produtor brasileiro, né, Karina? Não é um momento fácil e é um momento de decisões bastante estratégicas, então ouvir pessoas com a experiência do Vlamir é determinante, né? Ano de eleições, né, Carla? Nem poderia ser diferente. Acho que o setor todo já esperava essa incerteza nesses dias. Mas que bom que vocês puderam trazer boas notícias, pelo menos hoje. Carla trazendo sorte aqui para o Tempo e Dinheiro. Obrigada pela sua disponibilidade. Como o pessoal diz aqui, pode passar lá no caixa do RH, que o João Batista já deixou um recado lá para você, viu? E eu conheço esse endereço, hein, Karina? Como eu trabalhei muitos anos, eu sei chegar facinho aí. Então tá tudo certo. Obrigada mais uma vez. Obrigada ao Notícias Agrícolas. Obrigada, Karina. Obrigada a todo o tempo todo o time do Tempo e Dinheiro. Precisando de mim, é só chamar. Até mais. Tchau, tchau, Carla. A gente segue daqui agora falando do nosso doutor Alexandre Gazola, doutor Sementes. No Rio Grande do Sul, como está passando, né, e passou por um período de muito frio, ele faz uma avaliação do seguinte, que vai ser agora mais fácil controlar de forma natural as plantas tigueras, porque geralmente isso não é feito de forma natural, mas o frio que fez esse ano está favorecendo essa situação. Mas ele explica melhor agora para a gente no quadro Acompanhamento da Safra, um apoio da Risa Sementes. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Oferece Acompanhamento da Safra, com Alexandre Gazola. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Estamos aí num período muito frio no Rio Grande do Sul. Um ponto importante dentro dessa baixa de temperatura é que nós vamos ter um controle extremamente efetivo das plantas tigueras ou guachas de soja no sul do Brasil. Então, aquele produtor que optou em não realizar o controle químico, teremos um controle natural aí das plantas guachas, tigueras de soja, que é extremamente importante para evitarmos o panorama de pressão de ferrugem asiática que a gente teve na safra aí
anterior, né, a safra 2013, 2014, né? Então, a tendência é que tenhamos lavouras sem plantas, que são fontes de inóculo da ferrugem, né, para o próximo ciclo. Então, essa baixa temperatura consistente que nós estamos tendo tende a realizar o controle das plantas até aquelas que estão embaixo do dossel das plantas de cobertura, né? Então, tendemos a ter um ano aí com menos plantas inóculo de ferrugem no inverno. Mas o alerta fica para as outras regiões do Brasil que não tem o frio. Como é que está a planta de soja? Temos riscos de ter pressão de ferrugem, como tivemos na última safra no Rio Grande do Sul, por exemplo, em outras regiões, Mato Grosso, Tocantins, Pará. Fica atenção aí para os produtores, a importância de seguir as recomendações agronômicas e as técnicas de manejo e rotação de grupos químicos. Grande abraço. Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Muito obrigada mais uma vez ao Dr. Alexandre Gazola. Eu vou direto para São Paulo mais uma vez conversar com o Sérgio, porque queremos saber mais detalhes das cotações do café hoje, Sérgio. O café ele está oscilando um pouco lá na Bolsa de Londres, ora apresentou queda, agora voltou ao lado negativo da tabela. De qualquer forma, esses ajustes já são esperados depois daquelas altas recentes. Mas os problemas com a origem, ou seja, com a demanda também que é crescente, problemas com a falta de café disponível no Vietnã, com o rendimento aqui no Brasil, apesar da safra avançar, né, a colheita da safra avançar aqui no Brasil, o mercado ainda segue com preços firmes, cotações firmes no mercado internacional. Agora, as negociações lá em Londres, não vai aparecer na tela, mas caminham aí no encerramento a $4.577 por tonelada, recua 0,44% em relação ao fechamento de ontem. Esse é o vencimento futuro setembro em Londres. Lá na Bolsa de Nova York, nesse momento, o café arábica segue com alta, ou seja, o Robusta Londres vai para um lado, o arábica vai para o outro, mas a preocupação continua sendo com relação à disponibilidade de café no mercado internacional. Mas está aí, café hoje em Nova York, o setembro a 244,45, sobe 0,90%. Demais posições a gente vai observar agora também na tela, todas as posições lá em Nova York. O café segue com alta de 0,60 no vencimento de setembro, 243,60, tem um delayzinho ali. O dezembro, 241,75, alta de 0,56%. Março, 239,65, 0,55 de alta. O maio, 236,90, alta de 0,55%. Com relação ao café lá na B3, sacas em dólares, $299,10 o setembro, 0,57 de alta. O dezembro, $296 a saca, 0,68 de alta. Só referência na tela, o dezembro de 2025, não tem negócios, mas está lá nos $249 por saca. Bom, café, como disse, segue em plena colheita aqui no Brasil. Aliás, lá em Araguari, segundo o próprio relato do Maílson Antunes Pereira, né, não chove há 100 dias, mas a colheita segue a todo vapor. E ele reunido com a família aí na lida, né, no trabalho lá com a colheita do café em Araguari. Está aí a família do Maílson Antunes, esposa e filho, nesse trabalho diário que tem a produção de café, mas esse importante alimento também, né, que é apreciado no mundo todo e que tem um sabor todo especial para depois aqui terminar o programa, viu, Karina Botião? É isso mesmo, Sérgio Braga. A criançada tá com tudo hoje aqui nesse Tempo e Dinheiro, viu? Desde o começo do programa. Mas, Sérgio, sua missão não acabou, não. Você também vai fazer hora extra hoje, porque agora é hora de você conversar com Maurício Bellinello no mercado de commodities. Maurício, boa tarde, tudo bem? Fala, Braga, boa tarde a todos. Boa tarde mais uma vez. Bom, de qualquer forma, o mercado está acompanhando, já assimilou praticamente aquela questão voltada ao atentado lá nos Estados Unidos contra Trump e também essa possibilidade de até mesmo corte de juros por lá. Isso tem influenciado diretamente o mercado cambial, o mercado de juros aqui no Brasil. Como é que você tem acompanhado essa dinâmica?
Então, Braga, sendo bem sincero, os efeitos retóricos, né, ou seja, de notícias, essas coisas, a gente até enxerga de uma forma um pouco mais relevante. Mas, sendo bem sincero, não temos nenhum efeito de primeira ordem, ou seja, efeito realmente importante no momento. Então, a gente aguarda um pouquinho ainda por novos eventuais desdobramentos, mas, sendo bem sincero, não vejo nada no momento, né, de novo, baseado nas informações que a gente tem agora, não temos nenhum tipo de informação realmente relevante que possa alterar perspectivas. Bom, isso com o mercado como um todo, né? Mas, pessoalmente, você acredita nessa questão do corte de juros lá nos Estados Unidos? E o que acontece na prática se ocorrer esse corte aí em meados do mês de setembro? Isso vai influenciar o dólar? É lógico que é apenas uma projeção, né, imaginando o que possa acontecer com lá, já que é dado como certo essa possibilidade do corte de juros lá. O dólar vai continuar pressionado, volta à trajetória de queda. O que você observa nos gráficos? Aí eu sei que tudo isso com base também nos estudos, nos gráficos futuros, né? Isso, Braga. É assim, de forma geral, isso não é só nos juros, não é só no dólar, é em todos os lugares, né? O efeito no preço só é realmente relevante se acontecer algo diferente do que o mercado espera. Ou seja, frente a uma distorção da perspectiva, na prática, os preços se distorcem também. A perspectiva de queda de juros nos Estados Unidos não é nova. Ela vem desde pelo menos maio, junho ali, né? E aí o mercado, como você comentou, dá como certo um corte em setembro, não agora em agosto, né? E pelo menos mais um até o final do ano. Porém, Braga, se você olhar a curva longa, ou seja, avaliar o que o mercado precifica mais à frente, a perspectiva é que até o final de outubro de 25, os juros nos Estados Unidos vão estar perto de 3,75. O que isso significa, Braga? Sim, o corte de juros deve começar esse ano. Eu ainda acho que não deveria, porque a situação nos Estados Unidos não sinaliza de que estamos tranquilos o suficiente para ter corte. Agora, ainda que os cortes iniciem, eles vão ser num ritmo muito lento mesmo, ou seja, vai cair, vamos arredondar, 1,5% em 1 ano e meio, é o que se estima. Então, o que acontece? Os danos, por assim dizer, dos juros altos, eles estão por ser sentidos, se espera a partir do início do ano que vem, inclusive também o Banco Central americano, por não ter uma atuação tipicamente politizada, isso não é de hoje, né? Ele não vai acelerar o corte de juros antes de fato, as eleições dos Estados Unidos estarem definidas. Então, ninguém espera uma oscilação grande. Agora, para além dessa conversa, o dólar também não deve ter nenhuma mudança ou um cavalo de pau, por assim dizer, na perspectiva, eu espero antes do início do ano que vem. Por quê, Braga? Normalmente, o que a gente chama da inversão da curva de juros, ou seja, a taxa de juros paga no curto prazo, taxa básica de juros, hoje ela paga mais do que a taxa de juros de 30 anos. E isso é algo muito, muito incomum. Normalmente, quando a taxa de juros de longo prazo volta a pagar mais do que a taxa de curto prazo, desde 1921, isso não é a minha opinião, tá? Todas as vezes que isso aconteceu, desde 1921, 103 anos, todas as vezes isso veio seguido por uma recessão dentro do mercado americano. Então, até isso já é precificado e, nesse sentido, caso isso ocorra, normalmente o dólar perde valor ao longo do tempo. Então, esse cenário de mudança de comportamento de preços nos Estados Unidos, primeiro, ninguém espera que aconteça em 2025. Na verdade, a minha projeção mais otimista hoje é final do primeiro semestre de 25. E se isso acontecer, normalmente vem no histórico desde 1921, por queda no mercado de ações dos Estados Unidos e queda no valor do dólar também. Vamos aguardar. Bom, e é lógico que vai estar sob um novo governo por lá e tudo isso também requer um pouco de atenção, né? Até porque não se sabe quais são os rumos, né, econômicos na economia que o próximo governo vai adotar.
E é lógico que essa questão do próprio Fed, lá do Banco Central dos Estados Unidos, que tem sua característica lá de isonomia, entre aspas, né? Isonomia não, de liberdade de conduzir a política econômica por lá. Agora, a questão dos juros aqui no Brasil, a curva aqui também está muito fora daquilo que é normal, como, por exemplo, você mesmo disse, né? Tá mais alta lá nos Estados Unidos, os juros estão mais altos agora do que daqui 30 anos, não é isso? E aqui no Brasil, como é que está a situação? A gente teve um cenário muito semelhante ao dos Estados Unidos até pelo menos a virada do ano, né? Os juros longos no Brasil, que no Brasil são juros de no máximo 10 anos, eles estavam pagando menos do que a taxa Selic. E a gente por assim brincando, né, desinverteu a curva há mais ou menos uns 6 meses atrás. Tá? E não à toa a Bovespa caiu nesse mesmo período, né, e o dólar subiu, que no nosso caso é um movimento típico, né? Então, assim, agora a nossa curva já está o que a gente chama de uma curva normal, juros longos pagando mais do que o juro curto, a Selic. Porém, não existe por hora, nenhuma pressão de elevação de juros no Brasil de novo pela Selic. Tem lá um residual de carrego, que a gente chama até o meio do ano que vem, mas ninguém espera que o Banco Central brasileiro volte a elevar juros agora, né? Então, assim, por enquanto, Braga, e detalhe, só para comentar isso também, isso não é novidade, tá? Na média do comportamento dos últimos 30 anos, pelo menos, mais 25 no Brasil, que a gente conta depois que o real realmente se estabilizou perto do final dos anos 90, o Brasil e outros países emergentes, como o México, o Canadá e a Austrália, eles normalmente têm movimentos que começam de 6 meses a 1 ano antes dos Estados Unidos. Ou seja, o Brasil sobe juros antes e corta juros antes também. Então, tudo isso é comportamento médio. Para o agricultor, na verdade, Braga, isso só traz o alento, pelo menos do meu ponto de vista, que por enquanto o custo do dinheiro, né, porque lembrando, taxa de juros em alta, preço dos financiamentos também em alta. Então, assim, do ponto de vista médio do agricultor brasileiro, por enquanto não existe nenhuma perspectiva de aumento das taxas de juros no Brasil e, portanto, de elevação do custo do dinheiro e dos financiamentos também. Porém, obviamente, taxa Selic, taxa básica de juros de 10% ao ano ou mais, nunca vai ser uma boa notícia, porém é bom lembrar que o Brasil, na média do comportamento do tempo, né, paga um prêmio de risco. O que significa? Quanto o Brasil paga a mais além da inflação? Na média do nosso comportamento desde do início dos anos 2000, o Brasil paga ali mais ou menos 5,5% a 6,5% acima da inflação, que é basicamente o que a gente está pagando a mais. É uma pena, mas é a realidade brasileira há pelo menos 25, 30 anos, Braga. Infelizmente. Agora, com relação à soja, Emílio, ontem você chamou a atenção sobre o preço, né? Dos preços hoje praticados abaixo dos custos de produção. Isso. E os prêmios que estão aumentando. Isso acontece ainda hoje e essa expectativa vai até quando? Subiram de novo os prêmios nos portos, na média. O Brandaliz deve ter comentado sobre isso também. Não existe nenhuma revolução acontecendo nos portos, até porque a demanda ainda é baixa, né, Braga? Lembrando, quem está querendo comprar soja agora para 2025 no Brasil, sendo que chega a safra nos Estados Unidos, pouca gente. Porém, ainda assim os prêmios seguem subindo um pouco, né? As perspectivas estão mantidas, né? Ou seja, pelo menos por enquanto, não há nenhuma mudança óbvia de mercado do nada, pagando muito menos. E o cara deve estar me assistindo agora, né, Braga? Mas aqui na minha praça, há um mês atrás, pagava R$10 a mais. Sim, pagava R$10 a mais, porque o dólar estava custando 5,20, 5,10 e agora está 5,50, mais ou menos. Desculpa. Né? 5,60 chegou a custar. E o bushel caiu de 12,30 para 11, para 10,90. Então é isso. O preço foi ajustado. Porém, para mim, está mantida a perspectiva para 25 de que teremos. Lembrando, você que está brigando por um preço da saca muito bom, muito fantástico, lembra que você sempre tem que brigar por margem. E eu mantenho que com o dólar sendo travável perto de 5,60, os prêmios nos portos esse ano em relação ao ano passado, 60 pontos acima, 70, em alguns vencimentos, algumas entregas até 80 pontos acima. Margens para 2025 com custos que foram fixados bem abaixo do que foram fixados no ano passado, 25, pelo menos por enquanto, sinaliza margens muito melhores do que em 2024. Bom, e a questão toda, né, que é interessante no chat aqui, enquanto rola a programação, as entrevistas, o bate-papo com todo mundo, os produtores também interagem, fazem uma interação muito grande, né, entre eles, falando a respeito do que acontece em cada uma das regiões, da onde eles falam, produzem, etc. E tem uma pergunta aqui do próprio Marcos Antônio Locatelli falando, cadê o Maurício, né? Será que está na hora de comprar soja apostando uma possível alta ou não?
Olha, eu já gostei do comentário do Marcos, que o Marcos é uma pessoa ferrenha nos comentários, mas eu gosto de gente que presta atenção, né? Enquanto tem muita gente agora tocando fogo no parquinho, né, o Marcos? Dizendo que agora a soja está muito ruim, de novo, né? Por que vocês acham que tem os prêmios de 2025 estão melhores do que do ano passado? Porque se coloque no lugar de um chinês, né? Ele está comprando soja, garantindo soja para 2025 a 10 dólares e quanto? 10 dólares e 80? Que lembrando, né? Se você o preço de 2019, que chegamos ali a 8,50, 9 dólares, se você ajusta o preço pela inflação, esse preço está perto de 11 dólares. Então, se o cara vocês lembram em 2019 que os chineses compraram soja no Brasil para 2020, 2021 e até 2022? Pagando o preço de 8, 9 dólares agora, por que você acha que tem gente pagando prêmios mais caros para 2025 agora, em julho de 2024? Então, do meu ponto de vista, Marcos, sim, eu estou esperando ansiosamente no sentido de quero muito isso, mas não estou com pressa, porque eventualmente o bushel vai fazer fundo, e enquanto muita gente estiver discutindo, né, a tempestade lá fora e a cor da água e a temperatura da água, vai ter gente aproveitando isso. Então, do meu ponto de vista, a função do agricultor agora deveria se manter focado e atento ao que importa, né? De novo, os preços você não consegue negociar, certo? Mas lembrando, nada cai para sempre nem sobe para sempre. Tá certo. E aproveite aí as operações, né, de travas. No caso é férias agora. Né? Oi? No caso é férias agora. Férias agora. Esperar agora. Agora não tem movimento nenhum. Fica paradinho ali, tira férias e acabou, não é isso? Isso mesmo, Braga, né? Dia de comprar você compra, dia de vender você vende, dia de pescar, pega as traias e vai pro rio. E hoje é dia de tomar café também, né? Aproveitar, tomar um cafezinho, ficar só observando o mercado como um todo e vamos em frente. Maurício, um abraço para você. Até a próxima. Fique com Deus, Braga. Ótima tarde a todos. A todos também. Obrigado. Bom, daqui eu aproveito, já vou chamar as notícias da pecuária. Vamos lá, Gleidson. Bom, aproveito com as cotações aqui, daqui a pouco eu devolvo para a Karina Botião, falando exatamente sobre o mercado de pecuária. Hoje, as negociações lá da B3 em queda, todas as posições, apresentando vencimento mais curto, julho, R$ 231,30 por arroba, 0,52 de queda, agosto, R$ 235,30, 0,70 de queda, setembro, R$ 237,70, recua 0,69, outubro 243,40, 0,65 de queda, indicador CPE Exalc ontem 0,26 de queda a R$ 226,50. Bom, mercado físico, 5 praças entre 32 apresentadas ou pesquisadas pela Scott. Hoje, a estabilidade em São Paulo, Barretos, Araçatuba, 218,50 boi comum a prazo, sul da Bahia, 202, assim como no oeste da Bahia, R$ 202 por arroba a prazo. MT ao norte, 204, próxima tela, mais 4 praças, sudoeste do MT, 204, Cuiabá, 207, mesma cotação da região sudeste do MT, R$ 207, noroeste do Paraná, R$ 223,50 por arroba prazo. Iberville Neto comenta o mercado conosco hoje. Olá, Iberville. Olá, Braga, olá a todos. Braga, o cenário de exportações ele continua positivo, os dados que saíram nessa segunda preliminares aí de julho, né? Na verdade parciais, eles apontam para um aumento de 43,1% na média diária agora de julho de 2024 na comparação com julho de 2023. A gente tem uma média diária de 10,96 mil toneladas de carne bovina in natura exportada. No ano passado, essa média foi de 7,65 mil toneladas. Então, esse aumento de 43,1% gerou um aumento da receita em dólares de 33% na receita média diária, também na mesma comparação com o mesmo mês do ano passado. E esse aumento menor da receita ele ocorreu porque o preço médio caiu um pouco, caiu 6,9% na moeda americana. Cabe esse destaque, porque com um cenário de câmbio mais estressado que nós tivemos nas últimas semanas, nos últimos meses, inclusive gerou oportunidades para a própria indústria garantir esse dólar mais atrativo e ter bons resultados, além do próprio nível atual da moeda, que é interessante para as exportações. Um abraço e até mais. Obrigado, Iberville. Até uma próxima. Karina Botião,
Ainda não acabou essa edição do Tempo e Dinheiro, não é isso? Não, ainda tem mais informação, viu, Sérgio Braga? Queria pedir licença aos nossos seguidores para falar mais sobre o Encontro Nacional de Plantio Direto que está acontecendo, né? Que aconteceu em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. E o Frederico Olive conversou com a vice-presidente da Federação da Agricultura da Bahia, que é a Carminha Gato Mício. Eles falaram sobre esse sistema de manejo utilizado há mais de 50 anos, mas que, na verdade, não tem ainda um conhecimento profundo dos agricultores nas suas atividades básicas. A gente separou um trecho dessa entrevista e vai dividir agora com vocês. Amigos do Tempo e Dinheiro, olha que felicidade, olha só quem eu encontrei aqui no 19º Encontro Nacional do Sistema Plantio Direto, que está sendo organizado aqui em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. A rainha aqui do oeste da Bahia, a Carminha Gato Mício, que é vice-presidente da Federação da Agricultura aqui do estado da Bahia e tantas outras entidades que a Carminha está sempre participando ativamente. Carminha, é um prazer, um privilégio aqui para o oeste da Bahia receber especialistas do mundo todo para discutir esse tema tão importante que é a agricultura sustentável. Como é que você vê esse tema aqui para a região? É de fundamental importância, regiões como a nossa, trazermos o sistema de plantio direto cada vez mais forte e mais informado. Porque, na verdade, há mais de 50 anos que é utilizado esse tipo de manejo, mas sem o conhecimento profundo dos agricultores para suas atividades básicas. E hoje o sistema de plantio direto é o futuro do nosso país e, por que não dizer, do Brasil. É a saúde do solo, é a segurança alimentar, é o manejo associado à ciência, à tecnologia, à informação e ao conhecimento prático que ocorre nas bases produtivas, seja de um pequeno, do médio, de um grande agricultor. Isso é de fundamental importância para solos considerados até 50 anos atrás estéreis. Essa gama de informação trazida por cientistas do mundo todo, aonde nós estamos aprendendo grandemente, não apenas para a gente garantir a produtividade através desse sistema, mas sim para garantirmos a segurança alimentar da população e do mundo. Eu falei pela manhã que é sabido que uma pessoa a cada 10 cidadãos no mundo passa fome ou vive em insegurança alimentar. O sistema de plantio direto, ele vai fazer com que toda a cadeia produza, desde proteína, grãos, fibras, oleaginosas, tudo que é preciso para que o cidadão se alimente e tenha essa segurança. Importantes informações. Obrigada mais uma vez, Frederico Olive. E Sérgio, obrigada a você também pelo programa de hoje, pelas informações. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que vão nos acompanhar no Clube de Assinantes, 15h30, uma entrevista sobre os problemas agora que os produtores do Rio Grande do Sul enfrentam também com a arqueologia. Emerson Pérez vai falar sobre o sistema Sulco Camalhão e o que tem enfrentado para poder implementar e garantir esse processo na produção de alimentos por lá. 15h30 no Clube de Assinantes. Seja um assinante, você também, do Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro, e tem acesso a entrevistas exclusivas como essa do Sérgio Braga, 199-9813-2915. A todos que participaram, acompanharam, mandaram mensagem, meu muito obrigada. Também em nome do João Batista e toda a equipe. Amanhã a gente está de volta. Uma ótima tarde. Até lá. Tchau, tchau.